Olá, tudo bem? Eu sou a Camila Porto e hoje eu tô aqui para compartilhar com você um conteúdo muito pedido aí pelas pessoas que me acompanham. Alguns dias eu mandei para as pessoas que estão na minha lista uma pesquisa perguntando qual é o seu maior desafio ao utilizar os anúncios no Facebook. Eu já tinha uma ideia das respostas que eu ia receber, tanto que essas respostas coincidiram muito com várias dúvidas que eu recebo ao longo dos dias, das semanas, mas eu mandei essa lista para as pessoas para saber como eu posso ajudar e que tipo de conteúdo eu posso produzir para ajudar essas pessoas. As respostas chegaram e uma das dúvidas mais comuns, disparadas, foi sobre a utilização das imagens nos anúncios. Que tipo de imagem você pode usar? Quais imagens chamam mais a atenção das pessoas? Como que você pode posicionar o teu anúncio para conseguir, então, ter mais resultado fazendo campanhas no Facebook? Como a voz do povo é a voz de Deus, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Ao invés de eu gravar um vídeo falando assim, explicando mais ou menos como que isso seria, eu resolvi fazer diferente e fazer o seguinte. Daqui a pouquinho eu vou liberar para você, aqui mesmo nesse vídeo, é só você continuar assistindo, uma aula do meu treinamento Facebook Ads 1.0. Eu nunca libero as minhas aulas, exceto para os meus alunos, mas como essa é uma dúvida extremamente comum de todas as pessoas que me acompanham, eu acredito que possa ser a sua também, eu resolvi abrir essa exceção e abrir essa aula do Facebook Ads 1.0. Nessa aula a gente vai falar sobre imagens, sobre ferramentas, sobre cores, sobre tudo o que pode fazer a extrema diferença nos seus resultados no momento de você criar imagens impossíveis de serem ignoradas. Então, se você sofre aí com aquela questão, de você faz os anúncios, ninguém clica, ou as pessoas, não interagem com as suas campanhas, eu acredito que essa aula que você já vai assistir vai te ajudar bastante. Então, eu vou iniciar a aula aqui para você assistir, então lembrando que ela é uma aula do curso Facebook Ads 1.0, e se você gostar dessa aula, espera que no final desse vídeo eu tenha uma grande notícia para dar para você. Então, papel e caneta na mão, a vinheta vai rodar e a gente vai começar então a falar sobre como criar imagens impossíveis de ser ignoradas no Facebook. Então vamos lá, vamos assistir essa aula do curso Facebook Ads 1.0. Olá, tudo bem? Pronto para mais uma aula aqui do nosso curso? Então vamos lá. Essa aula a gente vai falar sobre as imagens para o seu anúncio. Na aula anterior a gente falou sobre os objetivos, então sobre os direcionamentos que você pode dar para a sua campanha, para a pessoa ir para a sua fanpage, para ir para o teu site, enfim, aonde a pessoa vai, converter, onde ela vai realizar a ação que você deseja que ela realize. E para isso é importante que a gente utilize, imagens atrativas e textos atrativos para ilustrar aí as nossas campanhas. Então, nessa aula a gente vai falar sobre as imagens e na próxima aula eu vou trazer algumas dicas de texto para você. Bem, então aqui a gente vai trabalhar como definir as melhores imagens para o seu anúncio. Tá? Eu vou trazer algumas técnicas, algumas ferramentas e algumas soluções para que você crie imagens impossíveis aí de serem ignoradas. Bem, a primeira coisa importante em relação às imagens é que você precisa se preocupar mesmo com a qualidade. E não necessariamente a qualidade estética, mas que ela seja uma imagem efetiva. A gente já falou que colocar a mulher lá com o peito de fora não é a melhor alternativa aí para você fazer as suas campanhas, tá? A gente pode utilizar as imagens corretas e que tenham coerência, aderência com o que você está oferecendo, mas é importante que você se preocupe com a qualidade, A qualidade pode ser tanto a questão visual da imagem, mas também elementos que você pode inserir para chamar mais a atenção. Aqui algumas dicas básicas, então. Qualidade, é óbvio. Trabalhar com texto é muito importante, mas a gente tem uma regra, a regra dos 20% de texto, tanto das imagens do feed de notícias quanto na barra lateral, que a gente precisa tomar cuidado com isso. Evitar imagens com muitos detalhes e escolher o tamanho certo. Então, a gente vai tratar sobre isso um pouco nessa aula aí, sobre as imagens perfeitas para sua campanha. Bem, a primeira coisa importante, então, das imagens é evitar detalhes. O que é o padrão que geralmente as pessoas fazem? Elas pegam uma imagem, que é uma imagem bonita, mas ela é uma imagem grande.
E quando é uma imagem grande, né, a gente vê ela de um tamanho aqui na tela, mas quando ela vai para o Facebook, ela tem as dimensões lá do Facebook, tanto para o feed quanto para a barra lateral. Então, a primeira coisa importante quando você vê uma imagem legal e você pensa em utilizar em um anúncio no Facebook é tentar encontrar os melhores detalhes, né, os pontos que mais chamam a atenção de uma imagem. Então, qual que seria a tendência das pessoas em relação a essa imagem de cima, né? Pegar essas 5 pessoas, comprimir essas 5 pessoas e colocar no anúncio. Mas na verdade você pode utilizar, né, os softwares de edição de imagem e colocar, né, e cortar essa imagem em vários pedaços e de uma imagem você gerar várias outras, né? E com isso você consegue testar qual imagem é mais efetiva, qual imagem chama mais a atenção das pessoas. Então, ao invés de você compactar todo mundo numa imagem que nem você vai enxergar, você consegue então de uma imagem criar várias. Mas qual que é a mensagem em relação a essa parte dos detalhes? Tente encontrar pontos, né, nas imagens que você vai utilizar que realmente sejam os mais importantes, que realmente vão ilustrar o teu anúncio e evitar compactar a imagem aí nas suas campanhas, que não vai dar para identificar quando ela estiver ali, por exemplo, na barra lateral. Aí algumas dicas importantes para você. Rostos e cores fortes são as coisas que mais convertem no Facebook. Tá? Então, você trabalhar com rosto e cor forte, geralmente vai chamar muito a atenção das pessoas. A questão do rosto é uma questão, né, do cérebro mesmo, da neurociência, aonde geralmente quando a gente encontra um rosto, necessariamente a gente parece que precisa focalizar, né, precisa olhar para aquele rosto. Então, rostos costumam chamar bastante a atenção. Se você conseguir utilizar rostos nos seus anúncios, é legal. E aí, junto a cores fortes, isso vai dar ainda mais resultado para suas campanhas. Só você reparar nessas imagens, né? Tudo bem, elas estão maiores aqui na tela, mas quando você coloca pessoas, né, no anúncio e trabalha com cores fortes, isso costuma chamar muito a atenção. Essa imagem desse Dominate with Hangouts, eu achei uma das aplicações mais interessantes, né, de trabalhar tanto o rosto quanto com cor forte, onde ele traz a face da pessoa circundada, né, pelo vermelho. Então isso não tem como você não olhar para isso. Primeiro é um rosto e uma cor forte que se destaca do Facebook. Aqui esse exemplo também do Traffic Genesis, que é um curso de tráfego nos Estados Unidos, onde eles trabalham com as bordas, né? Eu não achei muito efetiva essa borda, porque ela é amarela e lá no Facebook aqui ele tá maior, mas lá no Facebook ele ficou muito apagado. O que me chamou a atenção foram realmente as pessoas, né? E o fato, eu já conhecia essas pessoas, então me chamou a atenção elas estarem ali. Mas se você for trabalhar, as bordas também vão ajudar a chamar mais atenção. Tente trabalhar com cores fortes, por exemplo, né? O próprio vermelho, o lilás, enfim, cores que contrastem bastante com o Facebook. E aqui eu gostei bastante desse anúncio do AliExpress, onde eles trazem, né, os produtos, mas fazendo uma composição, né, de cores que são contrastantes e são cores fortes. Então, isso é legal, você ter essa noção, né, de quais cores contrastam com o próprio Facebook, né, isso vai ajudar bastante a você chamar a atenção. E aí eu trouxe esse anúncio dessa loja, FYI, que na verdade eu trouxe aqui, né, para dizer que fiquei até com medo desse anúncio. Tudo bem, você pode usar rosto, mas aí nesse caso parecia uma foto, sei lá, de uma bruxa de Blair, não sei, né, foi meio que assustador quando eu vi essa foto. Então, utilizar rostos, mas é importante, né, que haja uma cor mais viva. Aqui tá tudo apagado, parece um banner de um filme, né, de terror, aqueles de suspense. Eu achei bem curiosa essa imagem, me chamou a atenção pela feiura da imagem em si, não pela beleza, tá? Então é importante, nem sempre, né, todo o rosto vai chamar a atenção, é importante ter aí alguns cuidados. E aí algumas dicas para imagens, tá? Primeiro, então, é usar o texto. Texto nas imagens ajuda bastante, porque a gente tem pouco espaço para escrever, né, no nosso anúncio. A gente tem 25 caracteres no título e aí 90 caracteres na descrição. Você trabalhar com texto na própria imagem já vai ajudar bastante a chamar a atenção das pessoas. Aqui tem um anúncio, né, do Ryan Dice, que é também um profissional de internet marketing lá fora, e ele coloca a cara dele ali, então as pessoas que estão vendo aquele anúncio já conhecem ele, e aí ele usa, né, como se fosse um post-it para chamar a atenção. Então, ele não tem medo de usar nas campanhas dele. Se você até recomendo que você acompanhe o pessoal do Digital Marketer, que eles realmente são muito bons, né? Então ele coloca a cara dele mesmo ali, ele não tá nem aí, chama a atenção das pessoas, então isso é legal.
Outro exemplo ali da Corpo Ideal, né? Eles usam um texto caça ao cupom até 30%, né? É um texto simples e, como a gente sabe, não dá para trabalhar com mais de 20%. E aí eu trouxe, né, um exemplo meu, onde eu criei lá um anúncio e trabalhei primeiro com vários rostos, né? E colocando o texto na própria imagem, cuidando, né, para que esse texto não entre lá acima dos 20%, tá? Então, vale muito a pena você trabalhar com rosto, cor forte e texto nas imagens, é o que geralmente mais traz resultado, certo? Então, essa é aí, em relação às imagens, é a combinação vencedora. Rosto, texto na imagem e cor forte é o que realmente vai chamar bastante a atenção das pessoas. E cor forte, lembrando, cores que contrastam, né, com o Facebook. E aí eu vou trazer algumas ferramentas para você ajudar nessa questão, né, de ter uma noção de cores que contrastam. Aqui tá de novo, né, o Ryan Deiss, para você ver como ele é ousado mesmo nos anúncios deles. E aí ele traz, né, aquela questão, né, We Want You, de uma propaganda da guerra, eu acho, Segunda Guerra Americana, a Segunda Guerra Mundial, e ele traz aqui, né, o We Want You. Então ele coloca lá, né, as cores contrastando o próprio tom de verde, mas que contrastam bastante com o Facebook utilizando o rosto. E aí tem esse disco, né, que ele vai poder te ajudar a encontrar cores que contrastam. Então, se a gente lembrar lá daquele anúncio do AliExpress, o que eles usaram? Amarelo com lilás. Então, essas são cores, né, nesse círculo, são opostas. Então, são cores interessantes para você usar como contraste, tá? Elas contrastam bem entre si. Então, você pode olhar aqui, o que contrasta bem com o vermelho? O verde, ou o outro, o azul. Enfim, são cores que vai te ajudar já a ter uma noção no momento de você criar aí as suas composições. Lembrando que evite utilizar, né, as cores que não contrastem com o azul do Facebook. Ele né, apesar de ser não muito presente lá, mas tudo é azul, aí acaba você passando batido. E aí eu quero te passar 3 dicas, né, de ferramentas que vão te ajudar a encontrar cores legais, né, para você lá no momento de criar as tuas imagens ou de passar para os teu designer, alguma coisa assim. 3 ferramentas que vão te ajudar então a escolher cores interessantes. A primeira é a Color, não é o ex-presidente não, tá? É um Color com 3 L's já para diferenciar, a gente já vai ver como é que ele funciona. A segunda é a Adobe Color, onde também é uma ferramenta muito legal para você descobrir cores para trabalhar aí com as suas imagens. E a que eu mais gosto, que é a Paleton, onde ele já te dá, de acordo com o tom que você escolhe, as cores mais contrastantes, as que funcionam melhor aí para as suas campanhas. Então vamos lá, eu vou te mostrar rapidamente como essas 3 ferramentas funcionam. Aqui a gente está então no Color, né, onde você vai poder então pegar uma cor e aqui ele vai te dar, né, como que funciona. Você vai poder pegar uma cor, né, aqui, sei lá, quero trabalhar com azul, Camila, ou sei lá, um verde. Então ele vai te dar aqui os tons de verde que você pode escolher. E aí ele vai te dar, então, cores, né, os nomes das cores para você poder trabalhar, né? Então é legal, aqui você vai ter, né, eu esqueci o nome desse sistema de classificação de cores. Se você lembrar, me fala aí nos comentários, acho que é hexademal, alguma coisa assim, que ele vai te dar, então, o código, né, dessa cor para você passar aí para o teu designer e escolher aí as cores mais bacanas. Aqui ele pode dar uma cor aleatória, né, o Random Color, e aí você vai ter aqui as cores, os tons, os mix, né, disso, como que isso ele pode ser um complementar e assim por diante. Então, o Color é uma ferramenta legal aí para você conhecer. Aí eu gosto bastante dessa da Adobe, tá? Ela é gratuita, você pode utilizar aqui, onde você vai, né, pegar uma cor, ele vai trazer cores aí até 4 cores complementares, aí você pode vir aqui monocromática, uma tríade, né, 3 cores parecidas, cores complementares, composições, sombras, e aí o personalizado, né? Então é legal essa ferramenta, ele vai te dar também bastante noção, né, de cores complementares, cores que você pode utilizar para fazer aí as suas campanhas. Então as complementares aqui, por exemplo, né, que são inversamente relacionadas. Aqui você vai poder ter, então, ó, você vê o rosa com o verde limão, dá um contraste bem legal. Você pode vir aqui e ajustando, ele vai encontrar outras cores legais para você. Ele vai trazer aqui, né, o código da cor, o RGB, enfim, isso tudo vai te ajudar quando você for criar aí a sua imagem ou passar para o teu designer. E aí a outra que é a Paleton, onde você escolhe aqui uma cor. E aí ele vai te dar também aqui a possibilidade, né, de trabalhar
com adjacentes, com cores na tríade, tetra e assim por diante, né? Então você vai poder aqui ter também cores complementares para te ajudar aí nesse processo de composição das suas imagens. Então é bacana, são ferramentas que vão te ajudar bastante nesse processo de escolher cores, né? Cores que contrastam, e isso faz muita diferença quando a gente vai criar as nossas imagens no Facebook. Aqui, como material de apoio, eu coloquei um arquivo, né, um material para você ver uma pesquisa feita pela Adobe, até se eu não me engano, onde eles dizem lá, né, quais cores que geram mais interesse nas pessoas, né, geram mais interesse, as pessoas olham mais. Então, se você, dentro do Facebook, né, se você olhar, o azul é o que menos gera interesse, né, porque ele gera pouco impacto, porque ele é realmente muito parecido, é uma cor já predominante até no Facebook. Então aqui tem as cores, o preto, aqui você vê que o roxo e o amarelo são as que geram geralmente mais interesse nas pessoas. Então é legal a gente conhecer várias cores, né, para que você consiga criar esses contrastes, que isso, né, chama bastante a atenção das pessoas. Qual que é o padrão quando a gente quer utilizar o contraste? E aí até eu, né, faço a meia culpa ali, porque eu também utilizei. É o vermelho, mas a gente vê lá que o amarelo, o roxo, o verde-limão, o rosa, enfim, vão ajudar bastante a chamar a atenção. Então é legal você pensar, né, ter criatividade no momento de criar as suas imagens, justamente para que você consiga aí se diferenciar dos demais. E aí vem a questão, né? Ah, legal, Camila, eu entendi essa questão das cores e tal, mas eu não sou designer. E agora, o que que eu faço? Né? Eu não sou designer, ou até não tenho nem dinheiro para pagar alguém para fazer essas imagens para mim. O que que eu faço? Existe uma ferramenta que eu utilizo muito, eu também não sou designer, mas eu utilizo bastante para fazer os meus anúncios, que é a ferramenta chamada Canva. Ela é uma ferramenta gratuita, ela é online, você não vai precisar instalar nada no teu computador, onde você pode utilizar então as imagens do banco de imagens deles, ou imagens que você tenha, né, da sua empresa, dos seus produtos, e criar aí imagens muito legais sem ter praticamente nenhum conhecimento técnico. Vamos lá para o Canva, eu vou te mostrar rapidamente como que ele funciona. Bem, aqui a gente está então já logado no Canva, você vai fazer a conta ali, é rapidinho. E aí aqui, além de você poder fazer os anúncios, as imagens para os teus anúncios no Facebook, você vai conseguir fazer imagens para Twitter, para mídias sociais, para apresentações, pôster, capa para Facebook, gráfico para o seu blog, enfim, capa para e-book, Google+, Twitter, cartão, enfim, um monte de opções aqui. Quando a gente chega na área do Facebook, né, a gente vai ter aqui a possibilidade de fazer um post para Facebook, então ele já vai te dar a imagem certinha para ser exibida lá no Facebook, e também aqui um anúncio para o Facebook que é 1.200 por 627. Aqui a gente vai pegar então essa opção do anúncio no Facebook, só para a gente ter um exemplo aqui, tá? Onde você vai poder criar então a sua imagem aqui no Canva. Então essa parte em branco aqui já é o tamanho certo, tá? E aí ele vai te dar até alguns exemplos aqui, alguns materiais que você pode, né, utilizar como modelo aqui para as suas campanhas. Então vamos supor que você tenha lá um restaurante. Aí você vai alterar aqui, né, esse texto e pronto, né? E você vai salvar e pronto, já vai poder usar aqui a imagem do Canva. Aí ele vai ter aqui também as opções de caixas, né, para você colocar texto. Aqui, né, o caixas, o box, enfim, aqui para você colocar o teu texto, selos, enfim, aqui vai ter várias opções. Vai ter aqui também cores para background, né? Eles têm aqui um background gratuito, onde você pode criar também as suas imagens aqui, por exemplo. E aí vai ter, né, mais pra frente, a partir de $1 por imagem, você vai poder ter também alguns backgrounds já bem profissionais. Então, às vezes, vale a pena você comprar uma imagem, né, pagar aí $1, que é, sei lá, R$2 por uma imagem bem feita, bem produzida, para você ilustrar aí um anúncio que com certeza vai trazer muito mais, né, em resultado do que esse $1 que você está investindo. E aqui o legal do Canva também é que ele tem algumas composições aqui que ele sugere para você, né? Aqui tem várias alternativas, vamos chegando lá embaixo, onde ele vai trazer algumas composições legais aqui para você. Vamos ver se a gente chega lá. Até aqui então vai ter, né, para vários temas, você vai ter aqui essas opções. E aí, assim, é importante que nem todas as imagens são gratuitas, tá? Então, é importante em que em algum momento, dependendo da imagem que você está utilizando, você vai precisar pagar aí esse $1, $2 por imagem, especialmente essas que têm uma qualidade, né? Uma qualidade já melhor. Então, é importante lembrar isso, que nem tudo é de graça aqui
do Canva, mas, por exemplo, aqui ele já vai te dar alguns exemplos de composição. Então, você vai poder usar uma imagem maior, uma menor, imagens, né, na vertical, imagens na horizontal, enfim, várias composições legais aqui para você utilizar várias imagens aí para ilustrar o teu anúncio, até para ilustrar os seus posts aí no Facebook, se você vai trabalhar, por exemplo, com um post impulsionado. Então, é uma ferramenta que vale bastante a pena. Aqui, por exemplo, vamos supor que esteja pronto, né, o nosso banner aqui. Ele vai pedir para baixar, e aí você pode baixar a imagem como PDF, ou ter um link para essa imagem, né, para que você consiga então utilizar aí nos teus anúncios no Facebook. Como esse anúncio tem uma imagem ali que é a premium, né, ele tá falando ali que eu vou ter que pagar $1 pela imagem, mas aí vai depender da campanha aí que você fizer. Então eu tenho vários aqui já criados, né, e você também pode subir as suas imagens aqui para o Canva e montar aí o anúncio da maneira que você quiser. Então, essa é uma ferramenta que eu sugiro muito que você salve aí nos teus favoritos, tá? É uma ferramenta que vai te ajudar bastante. Praticamente todo dia eu entro aqui para criar um post, para ilustrar um post na minha fanpage, e com certeza é uma ferramenta que vai te ajudar bastante. Andando então pelo Canva, né, que é uma ferramenta que vai te ajudar bastante, a gente chega pelas próprias imagens que o Facebook oferece para você utilizar aí nos seus anúncios. Eles têm uma parceria com um banco de imagens chamado Shutterstock. Esse banco ele tem muita imagem de praticamente qualquer coisa que você imagine, e você pode utilizar essas imagens nos seus anúncios do Facebook apenas, tá? Para criar os seus anúncios gratuitamente. Então, você pode utilizar as imagens do Shutterstock para ilustrar os teus anúncios. Então, mesmo que você não queira, por exemplo, criar uma imagem no Canva, você pode utilizar as imagens desse banco de imagens gratuitamente para utilizar nas suas campanhas. A gente vai entrar lá no Facebook só para a gente se localizar, né, em relação a onde que vão entrar essas imagens e aonde você vai poder encontrar, então, essas imagens aqui do banco do Shutterstock. Aqui a gente está, então, no gerenciador de anúncios, né, que a gente viu na outra aula, na aula anterior, a questão dos objetivos, só para relembrar aqui, né, os objetivos que a gente viu disponíveis aqui no Facebook. Vamos supor que a gente vai fazer uma campanha para conseguir curtidas na nossa página. Tá? A gente vai escolher aqui qual é o objetivo, qual é a página e vamos continuar. Qual que é a próxima etapa, então? São as imagens. E aqui no Facebook, você vai conseguir, então, trabalhar, né? Você vai poder subir as imagens que você já tenha no teu navegador. Você vai poder, se você já fez outros anúncios, navegar na biblioteca ou localizar imagens aqui no Shutterstock. Vamos lá por partes, então. Quando você vai fazer uma campanha aqui no Facebook, você pode subir até 6 imagens diferentes. O que isso significa? Que você vai ter o mesmo texto, só que 6 anúncios diferentes. E aí você vai poder testar qual é a melhor imagem. Eu não recomendo que você utilize mais do que 2 imagens no momento de fazer as suas campanhas, por quê? Você vai ter 6 anúncios sendo exibidos para o mesmo público, tá? E isso pode gerar, em certo momento, uma fadiga, né? Isso pode gerar as pessoas, poxa, mas de novo esse cara me mandando esse anúncio. Então, eu sugiro que você utilize aí no máximo 2 imagens para quando você quer testar qual é a melhor imagem, tá? Você vai fazer um teste AB, a imagem amarela e a imagem roxa, por exemplo. E aí você vai poder saber, dentro do teu público, qual imagem chama mais atenção. Eu não recomendo que você utilize também as 6 imagens, porque a partir do momento que a sua campanha começar a ser exibida para as pessoas, o Facebook vai identificar, dependendo do comportamento das pessoas, a imagem que mais gera visibilidade, né? Que mais gera interação, as pessoas mais clicam, por exemplo. E com isso, ela vai continuar sendo exibida e as outras praticamente não serão exibidas. Então, eu não recomendo, tá, que você faça esse tipo de utilizar aí as 6 imagens que ele sugere. Utilize no máximo 2, que já tá de bom tamanho aí para você fazer um teste AB. Dito isso, então, você vai poder vir aqui em carregar imagens, navegar na sua biblioteca, caso você já tenha utilizado outras imagens aqui no Facebook. Ou você pode vir aqui e pegar imagens do banco de imagens. Essa que eu falei, que é da Shutterstock. Então, aqui você vai poder escrever, por exemplo, eu quero ilustrar com fruta o meu anúncio. Então, você vai escrever aqui, opa, faltou um A. Você vai poder escrever aqui fruta, por exemplo, e ele vai te dar um mundo de opções de imagens com frutas, né? Então, aqui você tem um restaurante natural, por exemplo. Você vai poder escolher uma dessas imagens aqui
para ilustrar os teus anúncios. Então é legal porque mesmo que você não tenha, né, dinheiro às vezes para comprar uma imagem ou para contratar alguém para fazer para você, você pode utilizar o banco de imagens deles aqui para ilustrar os teus anúncios no Facebook. Então isso ajuda bastante. Então não tem desculpa para botar imagem feia lá nos teus anúncios, tá? Então é importante isso. Lembrando que apesar dele, vamos pegar uma aqui só para ilustrar. Apesar dele sugerir, né, permitir que você adicione até 6 imagens, eu não recomendo que você faça isso porque acaba não dando certo, tá? Todas as vezes que eu coloquei 6 imagens, ele coloca uma que mais tem visibilidade para rodar, vamos dizer assim, e as outras ficam lá esquecidas, tá? Então trabalhe aqui, se você quiser fazer um teste, imagem 1, imagem 2 e pronto, tá? E aí, quando você for fazer o teu anúncio, a gente vai falar na próxima aula sobre textos e links, você pode vir aqui e clicar em reposicionar a imagem. E aqui você vai poder escolher qual é o melhor detalhe daquela imagem que você quer. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui, iria pegar essa parte da imagem. Eu posso vir ali em reposicionar a imagem e pegar, né, a melhor parte aqui. Essa aqui é a mesma coisa, eu posso reposicionar e pegar essa parte aqui ou essa aqui, enfim, dependendo do que você quiser. Então, você pode vir aqui em reposicionar e ver como ela vai ficar aqui, tanto no feed de notícias, quanto no feed de notícias móvel, quanto no feed de notícias na coluna direita. Então, você vai poder saber aqui, ó, tem uma pré-visualização de como isso vai ser exibido para as pessoas. Então, aqui as pessoas vão ver esse romã, acho que é o nome dessa fruta, o nome da tua fanpage, o teu texto e o botão ali para curtir a sua página, tá? Então, é legal que você na hora aqui mesmo, você já pode editar, né, essas imagens e escolher aí a melhor, o melhor ângulo, aí, o melhor detalhe dessa imagem aqui em reposicionar. Outro lugar onde você pode encontrar bancos de imagens é nesse post aqui do meu amigo Henrique Carvalho, onde ele traz lá 19 sites para você encontrar imagens perfeitas para o seu blog, tá? Então ali você vai ter 19 lugares diferentes, né? 19 empresas que oferecem imagens, onde você pode encontrar imagens gratuitas, imagens pagas também, mas em muitos casos vale a pena, né, investir numa imagem com uma qualidade legal, com uma resolução boa para você ilustrar um anúncio aí que vai trazer mais resultados para você. E aí a gente sabe, né, você já teve o acesso, já te indiquei aqui o guia de anúncios do Facebook, onde você vai poder então saber exatamente qual é o tamanho da imagem para você ilustrar cada tipo de post. Então acesse lá no momento de fazer os teus anúncios e se você tiver alguma dúvida para você saber ali o tamanho da imagem, então por exemplo, clique no site para feed de notícias é 1.200 por 628. Se você utiliza lá o Canva, por exemplo, você já vai ter o tamanho correto. E aí, né, eu trago algumas dicas aqui para você para softwares de edição que são muito importantes. Vale a pena também ter um sempre aí no teu computador para você ajustar alguma coisa, redimensionar alguma imagem, cortar algum detalhe importante. Aqui para Mac a gente tem o Pixelmator. Para Windows, a gente tem o Windows e Mac também, a gente tem o GIMP, que é uma ferramenta muito completa que vai te ajudar bastante a editar suas imagens, um nível bem profissional, tá? Eu falo que ele é um Photoshop de pobre, né? Ele tem recursos muito legais, mas ele é gratuito, né? Não chega nem aos pés do Photoshop no sentido de recursos e de valores também, mas ele tem recursos muito legais que vale a pena conhecer. E aí o IrfanView também, que é uma ferramenta que vai poder te ajudar. Então, softwares de edição vão fazer parte da tua rotina aí para quando você for fazer os teus anúncios no Facebook ou, né, no caso, você vai poder utilizar o Canva, por exemplo, onde você já vai ter o tamanho certinho lá das imagens. E aí algumas sugestões que funcionam com as imagens é usar composições, tanto para os anúncios quanto para os posts que você for fazer na sua página. Lembre que o Canva permite que você também utilize a ferramenta para criar posts, né, para divulgar o teu conteúdo no Facebook. Então, composições, eles já têm alguns modelos de composições prontas lá. No Canva você também encontra filtro de cores, tá? Você também consegue aplicar filtros como se fosse no Instagram, né? Trabalhar lá com os filtros de cada uma das imagens, e isso também pode chamar bastante a atenção, né, contrastar bastante com o Facebook, dependendo ali do filtro que você utiliza. Então são algumas soluções, algumas dicas, né, que o próprio Canva lá que eu te sugeri vão trazer para você, caso você não tenha, né, um designer, uma pessoa para fazer aí as suas peças, tá? Então esse é um pouquinho, né, das recomendações que eu dou em relação às imagens. Então trabalhar lá
texto nas imagens, respeitando a regra dos 20%, trabalhar com cores que contrastam com o Facebook, trabalhar com textos lá nas imagens e rostos e cores fortes. Eu acho que é a combinação mais efetiva que tem, rosto, texto e cor forte. Eu acho que é o que há, né? Vamos dizer assim, quando você vai trabalhar com o Facebook. Também, se você não tem, né, imagens legais, você pode utilizar o banco de imagens do Facebook, e lembrando sempre de pegar o melhor detalhe da imagem lá na parte do reposicionamento da sua imagem. Então, essas são algumas dicas principais para você trabalhar com as suas imagens. Lembre sempre de usar cores contrastantes com o Facebook e entre si também. Existem lá as 3 ferramentas que eu sugeri que você conheça para te ajudar a ter algumas ideias, né, a ter ideias aí para criar posts que chamem realmente a atenção das pessoas. Então, lembrando que as imagens são, na minha opinião, a parte mais importante de toda a sua campanha. Não adianta você fazer uma segmentação certa, não adianta você fazer uma landing page legal se a imagem não pula, né, no olho da pessoa. Então, é importante isso e vale a pena investir, certo? E claro que em conjunto com as imagens você precisa ter textos persuasivos. E é isso que a gente vai falar na próxima aula. Vou trazer algumas dicas de textos para converter mais, algumas headlines, algumas informações que você pode agregar nos seus anúncios para conseguir chamar ainda mais a atenção das pessoas. Então, a gente se vê na próxima aula, textos para converter mais, aqui no curso de Facebook Ads. Então, até lá! E aí, gostou da aula? Aprendeu muito? Como é que ficou aí teu caderninho de anotações? Eu coloquei várias informações nessa aula, várias ferramentas, várias coisas que eu acredito que realmente fazem a diferença para quem está utilizando os anúncios. Tanto que essa aula é uma das mais assistidas e uma das mais elogiadas do treinamento. E eu quis fazer então, né, abrir essa exceção, vamos dizer assim, porque esse é um conteúdo exclusivo para alunos, as pessoas pagam para ter acesso a esse conteúdo, para ajudar você aí a ter melhores resultados. Então, essa foi uma aula do curso Facebook Ads 1.0. E como eu tinha dito no início, se você gostou, se você chegou até essa parte do vídeo, é porque você gostou dessa aula. Eu tenho uma grande notícia para você. Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, tá? Mas a partir do dia 18 de agosto, a gente vai ter uma grande novidade chegando aí no mercado de Facebook Ads. Então, se você quiser saber dessa novidade, o que é essa novidade, se você está assistindo esse vídeo até o dia 18 de agosto, clique aqui na descrição desse link e você vai ser encaminhado para uma página. Nessa página você vai poder colocar o teu e-mail e você vai entrar numa lista de espera. E entrando nessa lista de espera, você vai ser uma das primeiras pessoas a saber qual é essa novidade e como você vai poder estar comigo, nós dois juntos, usando os anúncios no Facebook para levar o seu resultado para o próximo nível. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 18 de agosto, a novidade já foi lançada, ela já está disponível, basta você também clicar nesse link que você está vendo na descrição do vídeo para você saber mais sobre qual é essa novidade e como que esse conteúdo que você viu vai ser ainda muito mais explorado, ainda muito mais detalhado para você ter os resultados que o seu negócio e você merecem usando o Facebook. Então, vejo você lá nessa página, clica no link se você quiser saber mais. E se você gostou dessa aula, comente aqui embaixo, traga as suas perguntas, chame os seus amigos, compartilhe com as pessoas que você acredita que querem saber mais sobre isso e não perca a oportunidade de fazer parte dessa grande novidade que está chegando aí no dia 18 de agosto. Eu sou a Camila Porto, a gente se vê no próximo vídeo ou, quem sabe, numa próxima aula. Um grande abraço e até mais!